Olá, gente! Mais uma livezinha sobre questões de concurso público e a gramática da língua portuguesa. Tudo isso vai mostrar que português é uma das matérias mais importantes da escola, né? Português é a única disciplina que cai em qualquer concurso público que vocês forem fazer, seja para áreas da saúde, áreas das humanas e também a área das exatas. Português é a prova que sempre estará lá esperando pelos candidatos. Oi, Marcelo. Então vamos lá. A questão de hoje ela é da Universidade Federal de Pernambuco para o cargo de tradutor de Libras. Nós vamos ver então essa questão que eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Vou mostrar para vocês ali, ó. Assinale a alternativa na qual as normas de concordância foram atendidas. Só dando uma relembrada. Concordância é o quê? É quando uma palavra principal dita como é que as outras vão se comportar, né? E nós temos dois tipos básicos de concordância. A concordância verbal, que é quando o verbo obedece o sujeito, ou mais precisamente o núcleo do sujeito, que é a parte mais importante do sujeito da frase. E também temos a concordância nominal, que mostra o substantivo mandando em todas as palavras que estão em torno dele, né? Então são esses dois tipos de concordância que as questões abordam, né? Essa da Universidade de Pernambuco, ela é estritamente verbal, ou seja, mostra se o verbo está ou não corretamente flexionado quanto ao singular e ao plural. Vamos dar uma olhadinha. Primeira frase. Ao longo dos tempos, existiu várias tentativas de representar o Brasil na música. Essa frase tem um erro de concordância. Por quê? Vamos olhar o verbo. O verbo está ali, ó. Existiu. Esse verbo não tinha que estar nessa forma, por quê? Quem é o sujeito dele? Como é que a gente descobre o sujeito em uma frase? Perguntando antes do verbo. Que ou quem? Que ou quem existe? Aqui nessa frase. Ao longo dos tempos, existiu várias tentativas de representar o Brasil na música. O sujeito desse verbo aqui são as várias tentativas de representar o Brasil na música. Tudo isso é o sujeito desse verbo existiu. A palavra principal desse sujeito, o núcleo, é tentativas. Tentativas está no plural, portanto, esse verbo deve estar no plural também. Tinha que ser existiram. Então, não é essa alternativa que nós vamos assinalar. A outra, não é novidade o poder da música. Dois pontos, ponto e vírgula. Fazem muitos anos que sabemos disso. Aqui a gente tem o verbo fazer, que ele deve ser impessoal, ou seja, ele não deve ter sujeito. Quando um verbo não tem sujeito, ele fica na terceira pessoa do singular. Então, o verbo fazer, quando ele indica tempo que já foi, que já passou, ele fica faz. Ele fica na terceira pessoa do singular. Faz tanto tempo, faz tantos anos, faz 1000 anos. Então, aqui ele tinha que estar na terceira pessoa do singular. Alternativa C. Sempre houveram instrumentos que os homens usaram para fazer música. Verbo haver, com sentido de existir, ele também é impessoal, ou seja, ele fica sem sujeito, portanto, fica na terceira pessoa do singular. Sempre houve instrumentos que os homens usaram para fazer música. Se nós colocássemos aqui o verbo existir,
aí sim ele ficaria no plural. Sempre existiram. Porque o verbo existir, ele nunca é impessoal. Ou seja, ele sempre vai ter sujeito. Tranquilo? Alternativa D. Com o tempo, foi negligenciado alguns ritmos e até alguns instrumentos musicais. Aqui também é o caso do sujeito posposto, ou seja, quando ele vem depois do verbo. O que foi negligenciado? Onde está o sujeito dessa locução verbal aqui? Está aqui, ó. Tudo isso aqui é o sujeito. E ele tem dois núcleos: ritmos e instrumentos. Ambos estão no plural. Então esse verbo aqui tem que estar no plural. Então, com o tempo, foram negligenciados alguns ritmos e até alguns instrumentos musicais. Então ali, o que mais temos? E a última alternativa, que com certeza é a correta, ó, a maioria dos músicos hoje em dia é consciente do poder da sua arte. Aqui está certo. Por que esse verbo está no singular? Porque está concordando com o núcleo. A maioria. Maioria que é o núcleo desse sujeito aqui. Então, a maioria dos músicos, isso que é o sujeito da frase. A palavra principal dele é maioria. Então, esse verbo tem que estar no singular. Claro que nós podemos também construir essa frase no plural, por quê? Porque a gente tem a tal concordância, né, atrativa. Que aí a parte semântica também, que é bem forte aqui, que é dos músicos, pode contaminar esse verbo e ele ficar no plural. A gente pode escrever também, ó, a maioria dos músicos hoje em dia são conscientes do poder da sua arte. Mas no singular é a concordância gramatical, ou seja, com o núcleo do sujeito. Tranquilo? Vocês viram que uma questão pega vários aspectos da concordância verbal, tá bom?